retomando o terceiro e último bloco do programa Vida Saudável, depois de termos abordado a história da doença esclerose múltipla, agora nós vamos falar sobre a nutrição, assunto que eu sou apaixonado. Todo mundo do programa já sabe, os telespectadores que estão acostumados a assistir, o quanto o Osmar fala da importância da nutrição na vida do ser humano. E os nutricionistas estarão em festa neste sábado, no dia 31, porque é o dia do nutricionista, Normalmente a gente fala da nutricionista porque tem mais mulheres do que homens, mas tem homens também nutricionistas. E é um grande prazer estar recebendo aqui no nossos estúdios hoje a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, que bom que você atendeu o nosso convite e nós vamos conversar então sobre essa área que eu tenho uma admiração tremenda, a nutrição. Obrigada, Osmar, pelo convite, eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer estar aqui conversando com você. Que bom. Fernanda, não sei se você teve tempo de acessar o meu site para conhecer um pouquinho da minha história. Como eu fui um homem extremamente obeso, de uma obesidade numa escala enorme, cheguei a pesar quase 140 quilos, tinha um diagnóstico terrível na minha sacola das doenças, era hipertenso, diabético, as doenças adquiridas, né? Sim. Então, eu tive a oportunidade de ser orientado pelo querido médico Dr. Claudemir Viesi, tá? Que é uma pessoa que fez o diferencial no atendimento, porque quando ele me atende no princípio de infarto, ele acaba fazendo a seguinte pergunta: se eu queria viver ou se eu queria morrer, porque naquela escala de obesidade, tomando aquela quantidade de remédios, e eu dizendo que queria fazer a redução do estômago, eu achava que este era o caminho. Então eu pergunto, Fernanda, você no seu consultório que recebe pessoas diariamente com obesidade, embora os nutricionistas tratam também da magreza em excesso, sim, que também é doença, né? Tem muita gente que acha que basta estar magro, que está tudo certo. Mas me diz uma coisa, os casos que mais vocês tratam lá no consultório, doutora Fernanda, é a obesidade? Sim, a maioria dos casos é obesidade ou sobrepeso, né? Que também é necessário colocar o paciente em estado de alerta, porque do sobrepeso para a obesidade é um passo, né? Uma linha tênue. Então, a gente já coloca o paciente sobre aviso e começa o tratamento, né, com a prevenção. Qual é a maior dificuldade, doutora Fernanda, das pessoas que começam o tratamento? Porque, na verdade, a gente sabe que cada um de nós com a sua cultura, com seus hábitos, quando se fala em mudar hábitos, esse é um dificultador que realmente mais enrosca, digamos assim, no tratamento, é a mudança para novos alimentos e novos hábitos? Com certeza, é um dos maiores empecilhos que a gente encontra, até porque é um novo estilo de vida, né? E as pessoas têm normalmente a ideia de que a dieta é por um momento, né? De que eles vão se ver livre depois que eles recuperarem o peso, depois que eles voltarem a ter um peso, uma vida saudável, né? Então, assim, a gente tenta ensinar mesmo, reeducar. Reeducação alimentar. Isso. Eu gosto que vocês falam muito disso, entendeu? É isso mesmo, o nosso trabalho é baseado em cima disso, né? Reeducar o paciente para que ele se acostume aos poucos com as mudanças que a gente vai fazendo no cardápio e que ele tenha um estilo de vida saudável para sempre, né? Quantas vezes se recomenda se alimentar por dia, Fernanda? Eu falo isso para os nossos telespectadores, porque naturalmente eu há 10 anos tenho nutricionista na minha vida e são 3 mulheres maravilhosas. Em primeiro lugar, a primeira nutricionista foi a doutora Ana Carolina Corradini, a segunda, a Sabrina Gilberti, pessoa que eu admiro muito, tem um trabalho maravilhoso, e a Sônia Toriani, da Faculdade Bom Jesus Eluce, que auxilia o nosso programa, porque nós fazemos um reality show aqui mostrando a redução de peso de homem, de 2 homens. Tem um que entrou aqui com quase 160 quilos e já reduziu 36 quilos. Então nós estamos provando que com 160 quilos não precisa fazer a redução do estômago, se a pessoa quiser, e uma equipe multidisciplinar atendendo. Isso. Então eu pergunto, doutora Fernanda,
A partir do momento que você introduz o novo cardápio, quando é que este paciente deve voltar a ter contato com a nutricionista, com o nutricionista? Depende do andamento do paciente durante o tratamento, né? Se for um paciente que a gente vê que tem mais chance de deslize no tratamento, que não está muito animado, a gente pode até tentar uns 15 dias, né? Depois da primeira consulta. Mas normalmente é de 1 mês. De um mês? Depois de 1 mês, isso. Me perdoe porque eu fiz a primeira pergunta e acabei avançando, não deixei você responder. Quantas vezes é a recomendação de se alimentar por dia? Normalmente são 6 vezes por dia, né? 6 vezes. Isso, variando assim, dependendo da rotina de cada um, né? Mas sempre no máximo de 3 em 3 horas. Qual é a alimentação mais importante do dia, doutora Fernanda? Café da manhã é uma das mais importantes, com certeza. O café da manhã é primordial. Por qual razão? O café da manhã dá energia para a gente começar as nossas atividades, né? Então é fundamental. E também ele quebra o jejum de mais ou menos 8, né? 7 horas da noite, né? Quer dizer que a gente fica dormindo sem se alimentar. E ele dá energia pra gente fazer nossas atividades com excelência, né? Exato, quer dizer, amanhecemos com o nosso estômago literalmente vazio, né? E muitas vezes a gente, o que faz? Não se alimenta de manhã, sai correndo de casa, aí vai só almoçar. Aí é onde vem o desespero, quer dizer, a alimentação se torna totalmente equivocada, porque até a hora do almoço eu já devo ter 2 refeições antes do almoço, né? Doutora Fernanda, eu gostaria de convidá-la para um outro programa, para que a gente possa fazer o programa inteiro, mas dia 31 se comemora o Dia do Nutricionista. Então isso é muito importante, o programa Vida Saudável ter tido essa oportunidade da sua presença aqui, representando todos os profissionais da nutrição. E eu gostaria de agradecer a sua presença e as suas considerações finais, doutora Fernanda. Então, seu Osmar, gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite de estar participando aqui desse programa na TV Boa com você. E eu quero deixar um recado para os telespectadores que procurem um nutricionista, né? Tanto de Joinville quanto das outras cidades, o mais próximo para eles, para que tenham um acompanhamento, um check-up da saúde, né? Fazer uma avaliação nutricional, ver se precisa mudar alguma coisa. A gente não trata só a doença, né? A gente previne. Então a prevenção é muito mais importante do que o tratamento, né? Não precisa esperar ficar doente para procurar um nutricionista, né? Então eu acho a prevenção mais importante nesse caso. Falou bem, doutora Fernanda. Não esquecendo que a hidratação do corpo é fundamental também. Tomar 2 litros de água até às 6 horas da tarde, iniciando em jejum, que é o horário mais importante de hidratar o corpo. Água de hora em hora. Atividade física pelo menos 40 minutos, 5 vezes por semana, tá? O nutricionista balanceando a alimentação e sono reparador, com esses 4 pilares, a maioria das doenças não vai existir mais no seu corpo. E o programa Vida Saudável encerra, então, comemorando 2 datas, Dia do Nutricionista e Dia da Esclerose Múltipla.